Sejam bem-vindos, turma de combatentes. Veremos nessa matéria tudo sobre o Pelopes, pelotão de operações especiais do nosso exército brasileiro. Também veremos quem são os caveiras dos pelotões de reconhecimento. Você, guerreiro combatente, tem um sonho de se integrar ao Pelopes ou Pelrec, duas das forças especiais de elite do exército brasileiro? Ou quer conhecer mais especiais pelotões? Então fica comigo até o final desse vídeo. O que são as operações especiais? Operações especiais são missões estratégicas ordenadas pelo comando do Exército Brasileiro em condições de grande risco e que exigem diversas qualidades dos seus participantes: o espírito de sacrifício, adaptação forte, constante vontade, rusticidade e resistência, sobriedade, discrição, camaradagem e coesão são alguns dos atributos que os envolvidos devem ter. Como foi criado o Pelopes? A Segunda Guerra Mundial exigiu que envolvidos grandes estratégias em muitas frentes de combate, o que dificultava o avanço das tropas contra os inimigos. O comandante da Força Expedicionária Brasileira, General Mascarenhas de Moraes, solicitou pequenas frações de tropas que fossem treinadas para infiltração nas linhas nazistas em operações de reconhecimento, patrulhas, emboscadas e destruição de armamento. Esses grupos foram fundamentais para as vitórias brasileiras nos campos de batalha, coletando informações e muitas vezes capturando soldados de guarnições de metralhadoras alemãs, sem precisarem disparar um tiro. Foi na década de 1960, porém, com a experiência da Segunda Guerra, que o comando do Exército Brasileiro estabeleceu uma fração de tropa especial nas unidades de combate regular, que fosse empregada em operações especiais de interesse do comando daquela organização militar. Portanto, então, nascem os primeiros Pelopes, começando em batalhão de infantaria e de regimento de cavalaria. Essas são as armas básicas. Elas exercem as linhas de frente de combate. Portanto, naquela época, apenas a Brigada de Paraquedistas do Exército Brasileiro exerceu essas funções de operações especiais. Portanto, para começar esses primeiros pelotões de Pelopes, os comandantes dessas unidades são autorizados pela Brigada de Paraquedistas a iniciar esses primeiros Pelopes em suas OM, com oficiais e sargento com curso de ações de comando para a instrução dos novos pelopeiros. Hoje, portanto, podemos ver que boa parte desses Pelopes herdaram como tradição o mesmo lema da Brigada Paraquedista: Brasil acima de tudo. Já dos comandos herdaram o símbolo da caveira. Hoje, o Pelopes já estão em várias OMs. O alto comando deixou a cargo de cada coronel, comandante das unidades de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia de combate e comunicações, decidir se manteria ou não um Pelopes de operações especiais. Vemos também até algumas OMs de apoio onde seus comandantes implantam o Pelopes, como é o caso aí do 12º Batalhão de Suprimento de Manaus. Então, resumindo, as unidades que aderissem ao pelotão de operações especiais seriam responsáveis pela equipagem e adestramento da tropa, que era treinada para operar de maneira irregular nas operações. Essas operações irregulares são quando as tropas regulares já estão empregadas no campo de batalha, com alguma dificuldade de avanço ou sendo reprimidas, e é necessário que algum grupo invada sorrateiramente o terreno inimigo e sabote ou colete informações acerca do inimigo. A característica principal do Pelopes é o seu emprego tipo de comandos, com pequenos efetivos, geralmente composto por um sargento, um cabo e 9 soldados. Os militares são instruídos a integrarem as forças de operações especiais, na execução de operações na retaguarda das forças inimigas, ações de reconhecimento especial, de ataque ou destruição de objetos críticos e de armamentos, de libertação e recuperação de prisioneiros, de salvamento e extração de pessoas. São hábeis em utilizar técnicas de infiltração e evacuação, sobrevivência, empregando os recursos disponíveis no terreno, em situações de campanha, isolamento ou sem contato com a cadeia de comando, patrulhas de reconhecimento, patrulhas de emboscadas, guia avançado de fogo terrestre, Pelopes de artilharia, missões de caçadores, pequenas ações diretas do tipo de comandos. Há OMs que formam seus Pelopes com uma graduação mais simples, outras com uma graduação mais operacional. Vamos, portanto, aqui ver aquelas com formação mais operacionais.
Podemos dividir a formação em 3 etapas, uma para o comandante do Pelopes, uma para sargento e outra para soldados e cabos. Veremos agora a formação de um soldado, após ele ter concluído o período básico e todas as instruções e passado pelo serviço militar de sua OM. Portanto, ele vai seguir o cronograma de treinamentos e esse será o seu pré-requisito para Pelopes. Ser soldado enganjado, ou seja, profissional, está classificado em comportamento bom, está classificado em categoria A de TAF, ter bons índices em provas de tiro, ser aprovado em TAF eliminatório, ter o CFC, curso de formação de cabos, recomendável o uso das armas de combatentes, sendo um curso operacional e com carga horária maior, que os soldados do exército irão fazer. Ele tem duração de 10 a 12 semanas de conclusão. O soldado verá instruções de combate regular, manuseio de metralhadoras de uso coletivo, morteiros, armas anticarros. Ele ainda aprende a comandar uma esquadra de combate, que será comandada por ele e mais 3 soldados que estarão sob seu comando. Portanto, esses soldados que possuem esses 4 pré-requisitos, eles irão ainda passar por mais uma seleção feita dentro de suas OMs, que seleciona os cabos e soldados com a melhor preparação física de sua unidade, onde passarão por novos TAFs, que serão voltados para esta seleção. Haverá provas de tiros. Os soldados que já se graduarem em artes marciais já são selecionados diretamente para participar do estágio de Pelopes. Após passarem mais esta fase de seleção, vem então esse estágio de Pelopes. Ele é dividido em 2 partes, estágio de combate de operações especiais e estágio de pelotão de operações especiais. Esses 2 estágios são treinados para primeiros socorros, camuflagem e progressão furtiva, combate a baioneta e corpo a corpo, armamento, munição e tiro, silenciamento de sentinelas, orientação diurna e noturna, manuseio e emprego de explosivos, transposição de cursos d'água, emprego de embarcações como botes, canoas e caiaques, embarque e desembarque de helicópteros. Se a OM não for aéreo móvel, é usado um falso helicóptero para treino de simulação, infiltração e exfiltração. Nesse estágio, terá de 2 a 4 semanas de duração. Após a conclusão desses estágios, o militar tem direito a usar em seu gorro o tradicional distintivo da caveira, do pelotão de operações especiais, assim como o sotache do Pelopes na manga da sua gandola. Esses estágios visam a melhor preparação desses guerreiros, para que venham atender ainda melhor as suas OMs, para infiltrarem nas retaguardas do inimigo, em uma missão para eles passada pelos seus superiores comandantes. Em muitos casos, a aviação do exército poderá auxiliar os treinamentos de embarque e desembarque de helicópteros, para uma infiltração rápida e ágil do Pelopes. Próximo e último estágio é de seu comando regional. O Exército Brasileiro é dividido em comandos militares regionais. Cada um desses comandos militares possui um curso ou estágio operacional para especializar os seus combatentes a operar nos biomas característicos daquela região ou nos meios de transporte e combate disponíveis naquele comando militar da região. Estágio de comando militar regional liberado para soldados e cabos dos Pelopes. Operações na selva. Operações no Cerrado. Operações no Pantanal. Operações na Caatinga. Operações em montanha. E combatente aeromóvel. Às vezes, a Pelopes que se destaca no Exército Brasileiro. 61º Batalhão de Infantaria de Selva em 2019.
Entre os dias 29 de janeiro a 7 de fevereiro, 61º Batalhão de Infantaria de Selva realizou a Operação Extremo Ocidente 2, cuja finalidade foi confirmar a soberania nacional no ponto mais ocidental do Brasil, com a realização de uma patrulha ao Marco 76 no Parque da Serra do Divisor, que dá acesso à fronteira com o Peru. Durante 10 dias, a tropa comandada pelo primeiro-tenente Douglas Roberto Barbosa de Souza deslocou-se por mais de 150 quilômetros em meio fluvial e mais de 60 quilômetros através de selva primária, superando ao longo do itinerário inúmeras situações de contingências. Ao término da operação, os militares foram postados em posição de destaque na formatura semanal dos 61 bis. Ao fazer uso da palavra, o coronel Eduardo Lemos Pereira de Almeida, comandante da UEM, parabenizou a todos pela sua excelência no cumprimento dessa missão. Outro destaque foi no ano de 2011, Pelópolis, do 55º Batalhão de Infantaria na Operação Arcanjo. De 24 a 28 de outubro, o pelotão de operações especiais do 55º Batalhão de Infantaria, Batalhão Dionísio Cerqueira, general de atuação na campanha do Paraguai, realizou exercício de tiro com o fuzil 762, visando o emprego na Operação Arcanjo 5. No Nordeste, temos também o Pelópolis referência do 72º Batalhão de Infantaria Motorizada de Petrolina, Pernambuco, onde são considerados como tropa de comandos. E em 24 de maio de 2021, na cerimônia alusiva do Dia da Infantaria, o 72º Batalhão de Infantaria Motorizado apresentou a nova versão da sua mais nova farda para os combatentes da Caatinga. Ô caveira amada, o meu orgulho é te ter na minha farda. Ô caveira amada, o meu orgulho é te ter na minha farda. Caveira querida, o meu orgulho é te ter na minha vida. Caveira querida, o meu orgulho é te ter na minha vida.